Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21, do verso 1 até o verso 7. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 7. A palavra do Senhor diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, esta é a tua palavra essa que o Senhor no passado alimentou o teu povo e hoje alimenta o teu povo. Ilumina nossa mente, fala conosco, enche-nos com graça, com poder nesta noite, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como será a vida eterna? Como será a vida eterna? Meus irmãos, há uma pergunta que habita, quer o homem ou a mulher admita ou não, no mais profundo de cada coração humano. O que existe depois desta vida? O que existe depois dessa vida? Veja, irmãos, o tempo é algo que nós temos que lidar o tempo todo. Os anos, as décadas, tempos e tempos têm passado em uma velocidade assustadora. Nós já não somos, nós estamos aqui, porque o tempo passa muito rápido. O pregador de Eclesiastes, ele já havia percebido isso e ele escreveu lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, pôs a eternidade no coração do homem. Nós somos, meus irmãos, criaturas feitas para a eternidade. E por isso, nenhuma casa, nenhuma conquista, nenhum prazer dessa vida consegue preencher de forma definitiva o vazio que só a eternidade com Deus pode saciar. Nenhuma era presente é suficiente para saciar o coração do homem. Veja, meus irmãos, nós vivemos um tempo corrido de um lado para o outro. E quando você para por um instante para refletir sobre você, não te assusta? Às vezes me assusta. Eu fico a pensar, meus irmãos, que o tempo passou tão rápido, tão rápido. Sabe, às vezes nós chegamos ao momento da vida em que olhamos para trás e começamos a refletir e trazer à memória as conquistas, as derrotas, as dificuldades. E às vezes até falamos, já se passaram 30, 40, 20, 15, 50, 60, 70, 80 anos. E quem garante que os próximos anos não passarão rapidamente? Veja, meus irmãos, nós precisamos nos exercitar a meditar sobre a vida futura. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, e é justamente essa esperança que sustenta o crente em meio às tribulações neste caminho. Porque não há nada, meus irmãos,
de concreto neste mundo que podemos levar por toda a vida. Não há dinheiro, não há conquista, não há bens que possam garantir um futuro seguro nessa terra. E veja, quando nós pensamos na vida futura, isso não é escapismo, isso é realismo bíblico. É a certeza de que esta vida, com todas as suas dores, não tem a última palavra. Que todo sofrimento, que toda alegria, que tudo que há aqui não pode durar para sempre. Somente Deus tem a última palavra. Meus irmãos, esse texto de Apocalipse é um texto que poderíamos chamar de um ponto culminante de toda a revelação bíblica e, por que não dizer, de toda a história. Em 2 páginas, meus irmãos, eu vou tomar muito cuidado, o último que eu vi quase rasgou. Em 2 últimas páginas, nós temos o descortinar final da história de toda a humanidade. A minha história, a sua história. Veja, meus amados irmãos, nós temos diante de nós um homem, João, o apóstolo, já ancião, desterrado da sua terra, do seu povo, agora ele vive e habita numa ilha, a ilha chamada de Patmos, recebe a visão mais gloriosa que qualquer mortal poderia receber. A visão da nova Jerusalém, da nova criação, da vida eterna consumada. E o texto, meus irmãos, que nós lemos, ela não é uma linguagem vaga, ela não é uma linguagem meramente poética, é revelação de Deus, é revelação divina, que cuidadosamente foi redigida para aqueles crentes naquela época e para nós hoje, para responder à pergunta: como será a vida eterna? Como será a vida eterna? É interessante porque se você pergunta por aí o que é vida eterna, ou entre muitos, como será a vida eterna, no imaginário de alguns a vida eterna é viver num lugar sem brilho, sem cor, talvez, como eu já ouvi, pulando de nuvem em nuvem, de um lado para o outro, e alguém pode até dizer, é uma vida sem fim. Mas isso é muito vago, é muito vazio. Diante da sublimidade, diante daquilo que a Escritura, a palavra de Deus, nos apresenta, meus irmãos. Esse texto nos dá 3 respostas gloriosas, 3 verdades que eu quero que os irmãos vejam isso, que isso fique gravado no teu coração. Veja, a vida eterna será uma vida de comunhão perfeita com Deus. A vida eterna será um tempo de renovação. A vida eterna será um tempo livre de todo sofrimento, e a vida eterna será uma vida de plenitude, de herança e de filiação eterna. Sabe, meus irmãos, ontem eu fiquei pensando sobre um irmão nosso que já não está mais entre nós, irmão Zé Paulo, porque ontem completou, se não me falha a memória, 3 ou 4 anos, acho 4 anos, que nosso irmão Zé Paulo já não está mais entre nós. E dentre eles, muitos outros irmãos. Choramos? Claro que choramos, sentimos saudade, sentimos. Mas para aqueles que estão em Cristo, esta realidade já faz parte. Sabe, nós não sabemos quanto tempo nós temos pela frente. Eu e você não sei, e nem posso fazer planos para daqui a 50, 60 anos. Eu posso sim ter um planejamento daqui a 5, 10 anos, mas quem garante que eu vou cumpri-los? Eu posso desejar ter uma boa aposentadoria e talvez poder ter o privilégio, como muitos têm, de poder ver os filhos dos filhos, mas quem me garante? Entretanto, irmãos, a palavra de Deus, revelada a nós, traz algo que é concreto. Não é algo que você pode pensar, como será? Eu tenho minhas dúvidas. Não. Deus está revelando na sua palavra. Eu quero rapidamente, meus irmãos, trazer algumas dessas verdades. Em primeiro lugar, a vida eterna será uma vida de renovação. Olha o versículo 1 e 2 do texto, ele diz assim: vi
novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Veja, meus irmãos, o apóstolo João, ele inicia a sua visão com uma declaração monumental. Uma repetição de termos aqui interessante. Nova, 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 nova. Ele está apontando para uma realidade que é nova. E para nós compreendermos, meus irmãos, a magnitude dessa promessa, nós precisamos olhar atentamente para o texto, para a forma como foi escrita. Veja, meus irmãos, a natureza aqui é a natureza da novidade. Há duas palavras, meus irmãos, que são usadas no grego, dentre outras derivadas, mas duas palavras principais para falar sobre novo, que é a palavra kainos e a palavra neos. A palavra que é utilizada aqui para novo não é neos, é kainos. Ou seja, a palavra neos, ela se refere ao que é novo no tempo, ou seja, recém-fabricado, a algo que é inédito, uma linha nova de, por exemplo, um veículo, se pudéssemos usar um exemplo assim. Já a palavra kainos descreve, meus irmãos, o que é novo em termos de qualidade. E nisso, meus irmãos, podemos pensar em termos de qualidade, em termos de natureza, em termos de essência. Isso revela que a vida eterna não será uma existência em um lugar totalmente estranho, em um lugar que nós não conhecemos, um lugar estranho para nós. Pelo contrário, será uma renovação radical da criação original de Deus. A terra e os céus, eles não serão aniquilados para dar lugar ao nada, ao vazio, a um tempo híbrido, sem nada, sem cor, sem brilho. Não. A ideia do texto aponta para a purificação pelo fogo do juízo de Deus e pela restauração gloriosa pretendida por Deus. É lá que você quer habitar? Nesse novo lugar? Sabe, é interessante porque a nova criação não é a criação do nada, mas é a transformação e a glorificação de uma criação já existente. A glória futura, ela não anula a criação presente, mas ela aperfeiçoa. Sabe, meus irmãos, eu acho muito interessante a maneira como o texto aponta, e ele traz a ideia de um mundo que será restaurado à sua perfeição original. O pecado vai ser expulso, e com o pecado a maldição da dor, da morte. E a criação que antes gemia, que aguardava a sua redenção, chegou o dia da sua restauração. Aquela criação que antes sofria com dores de parto, ela vai ser libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mas veja, há uma nota no texto interessante aqui. O mar já não existe. Alguém pode olhar para esse texto e falar assim: poxa vida, eu nunca fui para a praia, eu queria ver o mar, e aí eu vou para o céu e não vou ver o mar. Por que o texto está dizendo isso? Ó céus, e agora? Irmãos, João, ele acrescenta esse detalhe, e esse detalhe ele pode ser até intrigante quando nós levamos na literalidade do texto. Entretanto, a literatura apocalíptica, meus irmãos, ela fala com frequência, e também em outros textos da Escritura, o mar como um símbolo de caos, como algo que é inconstante, como um lugar de desordem, de separação. A não ser o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro, nenhum homem consegue se manter firme sobre o mar. Até mesmo Pedro afundou, deu alguns passinhos. E a ideia do mar aqui, a ausência do mar na nova criação, simboliza que toda ameaça à paz, toda guerra, toda fonte de instabilidade, toda barreira de separação entre os povos, entre o homem e Deus será removido. Veja, meus irmãos, a vitória final da ordem divina é sobre o caos que o pecado trouxe.
É interessante porque no versículo de número 2, João diz que ele viu a cidade santa, a igreja gloriosa. Mas há um detalhe aqui no texto muito interessante. Ele aqui, meus irmãos, ele não está mostrando a cidade santa adornada, preparada, como um isolamento individualista. Ele está falando de uma comunidade redimida. A Nova Jerusalém é a igreja de Cristo em seu estado final de perfeição. Ele não está falando aqui, meus irmãos, de uma cidade com colunas preocupada porque alguém pode invadir. Ele está falando de uma cidade que está adornada. E a beleza dessa cidade não reside no ouro, nas pedras preciosas, mas na sua santidade, no seu relacionamento com o Cordeiro. Veja, o texto não diz que nós subimos a esta cidade santa, mas ela diz que esta cidade santa vem ao nosso encontro. Isso mostra, meus irmãos, que vem do alto, não vem na construção das nossas mãos, dos nossos méritos. Essa cidade foi preparada pelo Senhor. Imagine o seguinte, pense numa semente que foi plantada e ela passa, mas o que surge, meus irmãos, não é algo totalmente desconectado da semente. O que surge é uma forma gloriosa. O que surge é uma forma frutífera. Veja, meus irmãos, quando nós olhamos assim para essa construção do que é novo, nós vemos que antes, o mundo que está agora em caos, o mundo que está agora é sob uma maldição, é o que podemos chamar de semente. Mas nós olhamos para frente, para a nova criação, para algo que está de forma majestosa, em plena floração, livre de toda praga, livre de todo murchamento. É isso que nos aguarda. É isso que aguarda você que está em Cristo Jesus. Uma nova cidade. Não mais de sofrimento. Não mais de lutas. Não mais de contas para pagar. Glória a Deus. Mas de uma vida plena. Porque a conta já foi paga. Jesus pagou o alto preço. A segunda lição que nós podemos extrair daqui, meus irmãos, o segundo princípio é que a vida eterna será uma vida de comunhão perfeita com Deus. Comunhão perfeita com Deus. Olha o versículo de número 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, a ideia é a ideia de uma comunhão ininterrupta. É Deus habitando com o seu povo. Veja, se no versículo 1 e 2 nós tratamos do cenário da vida eterna, agora, nesse aspecto, no verso de número 3, trata da essência. Veja, João ele ouve uma voz do trono dizendo: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. E observe, meus amados, que João escolhe aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para descrever a presença de Deus entre o seu povo. Ele diz: habitará. No grego, essa palavra, esqueno, ela significa literalmente armar uma tenda, morar com ele. A ideia é tabernacular. A ideia do texto, meus irmãos, e esse não é um verbo qualquer, ele descreve a presença de Deus habitando no meio do seu povo, habitando, andando com o seu povo. E isso tem desdobramentos dentro da Escritura. Porque lá em Êxodo, capítulo 40, verso 34 a 35, nos mostra, meus irmãos, que o Senhor habitou no meio do seu povo no deserto. E de dia, ele era o quê? Uma coluna, uma nuvem guiando o povo. À noite, era uma coluna de fogo. Era uma presença perceptível entre o seu povo no deserto. Mas e daí? Nós vamos olhar para trás e dizer: olha, que privilégio os nossos irmãos do passado tiveram com a presença de Deus ali no Novo Testamento. Deus tabernaculou entre nós, o seu povo. Jesus veio a essa terra e viveu entre eles, pecadores, pagou um alto preço, morreu pela vida deles, ressuscitou
e deixou uma promessa: eu vou, mas vou enviar para vocês o Consolador, o outro, do mesmo tipo. E onde ele está hoje? Entre nós, no nosso coração, dentro de cada um de nós. Veja, meus irmãos, a beleza da conexão aqui. O mesmo Deus que armou a tenda no deserto, o mesmo Deus que se encarnou, é o Deus que promete, na consumação de todas as coisas, armar uma tenda definitiva e eterna entre o seu povo. Não haverá mais véu, não haverá mais distância, não haverá mais intermediário temporário, não haverá mais sacrifícios. O tabernáculo, que era sombra, deu lugar à realidade, uma realidade que não tem fim. E note que há uma repetição intencional aqui no texto. O texto aponta dizendo: eles serão povos seus, e Deus mesmo estará com eles. Veja, meus irmãos, essa fórmula, essa repetição aponta para aquilo que se repete ao longo da Escritura: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Aquilo que os patriarcas, aquilo que os profetas, aquilo que os salmistas anteciparam, os santos do porvir, eu e você poderemos contemplar face a face, sem mediação de véu nenhum. Estaremos com ele. Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores puritano, ele descreve o céu como um mundo de amor. Um mundo de amor. Meus irmãos, que imagem gloriosa. Eu me permito aqui, sem tentar infundir na sua mente e sem pregar heresia, eu me permito dizer, meus irmãos, que naquele dia, se Jesus não voltar, quando partirmos daqui, a primeira pessoa que nós encontraremos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, é como que dissesse: agora não tem fim. Agora é para todo sempre. Os diáconos estão levando muito a sério esse negócio de eu tomar 3 copos de água. Daqui a pouco é 4, 5. Estou preocupado com esse negócio. Obrigado, Rubens. Meus irmãos, não há obstáculo algum. Veja, a essência da vida eterna, como eu disse, não são as ruas de ouro, as harpas celestiais. Por mais glorioso que seja, por mais que quando olharmos para tudo aquilo e podermos dizer: uau, é a presença de Jesus. Eu não sei se você já passou por isso. Eu passei, e em 2008 eu fui fazer missões no Sul, e tive o privilégio de trabalhar evangelizando em 4, 5 cidades no Sul, bem na ponta do mapa, lá em Uruguaiana e outros lugares. E eu fui com um grupo de, na época, seminaristas. Mas não era a mesma coisa. Sabe por quê? Porque em todo tempo eu tinha uma pessoa em mente. A minha esposa. Estou devendo, eu sei, estou devendo. Um dia eu pago. E aí você olha para tudo aquilo e fala: que beleza, que coisa linda. Mas está faltando alguém. No céu não vai ser assim, irmãos. No céu você vai contemplar toda a beleza e tudo que há e poder dizer: eu tenho o meu Senhor. A noiva se encontra com o noivo para as bodas do Cordeiro eterno. Meus irmãos, imagine um imigrante que passou décadas trabalhando numa terra estrangeira, longe da sua família, da sua língua, do seu lar. Ele constrói a sua vida ali, a casa, o emprego, a rotina, mas ele nunca se sente plenamente em casa. Há sempre uma saudade que nenhuma conquista material pode curar, até que um dia, um avião pousa, ele avista do outro lado do portão, um desembarque, o rosto das pessoas que ele ama, rostos conhecidos. E naquele instante, todos os anos de trabalho, de labuta,
todo sofrimento se torna pequeno diante daquele reencontro. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ansiar pelo céu. Nós precisamos voltar a desejar estar com Jesus, agora e no porvir. Eu já ouvi pessoas dizerem, talvez até num tom de brincadeira, olha, Jesus está voltando, quando afirmado dizer, não, ainda não, eu tenho algumas coisas para fazer, eu quero casar ainda, eu quero comprar uma bicicleta, eu quero fazer isso ou fazer aquilo. Meus amados irmãos, quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, não para que nos livremos dos problemas, mas que possamos viver eternamente neste lugar de delícias, da presença ininterrupta do Senhor. Se a comunhão perfeita com Deus é o coração da vida eterna, então você tem que perguntar a si mesmo, você já tem provado disso agora? Você já tem experimentado? Porque a vida eterna não começa apenas depois da morte, ela começa aqui agora, para todo aquele que está em Cristo. Você precisa sentir satisfação da presença de Cristo, de Jesus, não só no momento de aflição, mas em todo o tempo. A alegria do Senhor precisa tomar conta do seu coração. Por isso, cultive hoje a oração, a palavra, a adoração, a comunhão. Saboreie esse gozo, esse banquete que Jesus pode te oferecer. E Ele oferece. Terceiro lugar, meus irmãos, além de ser um tempo de renovação de todas as coisas, além de ser um lugar, a vida eterna, um lugar de presença ininterrupta com Deus, a vida eterna será uma vida inteiramente livre de todo sofrimento. Versículo 4, o texto diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, há um detalhe no texto que eu digo que em toda a Escritura é um daqueles detalhes que deveria nos fazer suspirar, ficar tomado de grande alegria. O texto ele diz assim: Deus enxugará. Veja, o verbo que aparece aqui, ele traduz a ideia de enxugar totalmente. Traz aquela ideia, não de quando você passa um pano e fica ainda molhado, não, ele enxuga totalmente. Mas o detalhe do texto vai além. O texto não diz assim, e o anjo Gabriel veio e enxugou as suas lágrimas. O texto não diz, e sua mãe, o seu pai, ou aqueles que amamos, que já estão na eternidade, nos enxugará toda lágrima. Não. O que o texto diz? Ele, o Senhor, o próprio Deus, enxugará toda lágrima. Irmãos, que coisa linda! Que coisa linda! Veja, é a intimidade de um pai que consola pessoalmente o seu filho. E em seguida João enumera 4 inimigos que serão definitivamente banidos: a morte, o pranto, o clamor, a dor. Ou seja, essas 4 palavras, elas resumem toda a maldição pronunciada lá em Gênesis capítulo 3, sobre a criação caída. O trabalho penoso, a dor do parto e, por fim, a morte, o último inimigo. E João aqui declara, meus irmãos, que a vida eterna está inteiramente livre desta maldição, será revogada, palavra por palavra. Isso aponta, meus irmãos, para um consolo íntimo, um consolo pessoal. A morte, o último inimigo, foi vencido. A tristeza e a dor, que são companheiras constantes de cada um de nós nessa vida, porque vivemos num vale de lágrimas, vai cessar. Então, meus irmãos, o que está por vir, nós podemos afirmar assim: o melhor está por vir. O melhor está por vir. Mas veja que no versículo 4, ele diz ainda, porque as primeiras coisas passaram.
As primeiras coisas passaram. Veja, o verbo aqui, meus irmãos, ele indica uma ação concluída. A ideia do texto, as primeiras coisas passaram, diz que não há retorno, ou seja, uma vez estando lá, agora não tem mais volta. Agora, meus irmãos, não é uma trégua momentânea, não, nunca mais nós teremos sofrimento vindo do pecado. Spurgeon, pregando sobre esse versículo, ele observou o seguinte: é significativo que seja a própria mão de Deus e não de um anjo quem enxuga as lágrimas dos remidos, evidenciando a ternura pessoal e o consolo divino. E um outro teólogo chamado Bavinck, ele diz assim: a glorificação final não significa a destruição da criação, mas a completa purificação. A graça não abole a natureza, mas restaura, ela aperfeiçoa. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes temos que lidar com a dor, com o sofrimento. Sabe, são mães que choram pelos seus filhos, filhos que choram pelas suas mães, pelos seus pais. Sabe, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós passamos pelas vigílias da noite em meio ao sofrimento, à angústia. Pense nas lágrimas do leito de morte de um ente querido. Pense nas lágrimas do diagnóstico difícil. Pense nas lágrimas silenciosas de tantas e tantas noites. Vai acabar. Vai acabar. E louvado seja Deus por isso. Teu sofrimento aqui na terra, por causa de Cristo, não vai durar toda a eternidade, não vai durar toda a vida. Eu sei, tem gente insensível que às vezes tem a tendência a dizer o seguinte: eu sei que não vai durar sempre, quando eu morrer acabou. Mas não é isso. Nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida, e a vida eterna. Eu sei, meus irmãos, que aqui nessa igreja há corações que atravessam agora o vale da dor, da doença, da luta, da decepção, do coração, da alma. E a estes o Espírito, através desse texto, mostra que o sofrimento presente, por mais real e pesado que seja, não é eterno. Sabe, uma das cenas no ministério pastoral que marcou muito a minha vida, e eu tomo a liberdade de dizer isso, foi uma das últimas visitas que eu fiz para a nossa irmã Liliane. A Liliane tinha uma doença chamada ELA, esclerose lateral, eu não lembro o nome. E com o tempo ela foi perdendo o movimento do seu corpo. Nossa irmã Liliane estava sofrendo muito. Veja, e um dia visitando sua casa, levando a ceia do Senhor para ela já não tinha condições de tomar a ceia, já não tinha forças para fazer isso. Eu lembro que ela, com poucas palavras que ainda podia esboçar, ela disse que não via a hora de morrer. Mas pela fé, meus irmãos, eu creio que a nossa irmã Liliane e todos aqueles que já enfrentaram lutas nessa terra estão curados. Sabe por quê? Porque apesar da saudade e do sofrimento dessa terra, a vida não se resume aqui. Se você passar por essa vida, olhando para o sofrimento do tempo presente, olhando para aqueles que amamos e nos deixam, e um dia também deixaremos essa terra, e dizer: poxa vida, não conseguiu, perdeu, é que você ainda não entendeu que o morrer é Cristo, que o viver é lucro, que você pode, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro porque agora aqueles que partem no Senhor já não sofrem mais. Sabe, meus amados irmãos, toda e qualquer tipo de aflição aqui vai acabar. Por isso não perca a sua esperança, não tire os seus olhos do Senhor Jesus. Não levante sua voz para dizer: Deus não me ama porque eu estou sofrendo. Não, maior foi o que Cristo sofreu. Maior foi o peso do pecado que Ele levou, sem ter pecado algum, no meu lugar e no seu lugar, para que você não sofresse mais. Mas em último lugar, meus irmãos, em quarto e último lugar, a vida eterna
será uma vida de plenitude, de herança e filiação eterna. O versículo 5 a 7, o texto diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está consumado, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça, ou de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. A garantia, meus irmãos, a garantia soberana. Veja, o versículo 5, ele registra uma das declarações lindas desse texto. É a própria voz daquele que está assentado num trono, que já enxugou as lágrimas de sofrimento do tempo presente, e essa voz diz: eis que faço nova todas as coisas. A palavra usada aqui, meus irmãos, é simplesmente um novo em qualidade de tempo. Veja, a palavra usada aqui significa algo com uma espécie pura, cristalina. Não se trata de uma criação substituta, mas de uma criação transformada, gloriosa em sua essência. Assim, meus irmãos, como a criação, o nosso corpo não será mais esse corpo débil, mortal, frágil. Será um corpo transformado, glorioso. E como disse certa vez um adolescente, com barriga de tanquinho. Não sei por quê. Não é isso. É um corpo adaptado para uma realidade maior. Uma realidade gloriosa. O que nós temos diante de nós, meus irmãos, é a palavra criadora e redentora. Quando o Senhor afirma: eis que estou fazendo novas todas as coisas, Ele não está dizendo que é um novo porque Ele ainda está pensando o que fazer. Ele está apontando para a completude. A sua obra de renovação em Cristo já iniciou e levará à perfeição. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra em vós, talvez, é isso? Ele é fiel para completá-la. Meus irmãos, a nossa esperança não se baseia em sentimentos humanos, mas na infalibilidade do caráter de Deus. Aquele que disse isso não mente. Aquele que um dia disse: eis que eu vou, mas eu vou preparar para vocês lugar. Ele não mentiu e não mente. Mas veja que no versículo 6, a palavra que aparece aqui, está concluído, está consumado, ou está feito. Essa palavra, ela se assemelha muito ao que o Senhor Jesus disse: está consumado, lá em João 19, verso 30. O que Cristo consumou, meus irmãos, objetivamente na cruz, a sua obra redentora, agora se estabelece na experiência plena dos santos, na eternidade. O texto fala que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a primeira, Ele é a última palavra, ou seja, é o domínio soberano sobre a história, sobre todas as coisas. Mas o texto, ele desemboca numa realidade, e ele diz: quem vencer vai herdar todas essas coisas. A linguagem que é usada aqui é uma linguagem jurídica, familiar. Nós não seremos lá no céu hóspedes, alguém que não tem acesso a tudo que está sendo disposto ali. Nós seremos filhos e também herdeiros. Sabe, meus irmãos, muitas e muitas vezes nós achamos que o bom é algumas das conquistas que temos aqui, ou alguns presentes que podemos receber daqui. O bom mesmo, o melhor, é o que Ele está preparando. Sabe, é interessante porque Ele diz: a fonte da água da vida. Para aqueles que ainda peregrinam neste mundo seco, nesse mundo árido, vai existir uma plena satisfação.
Ele diz: quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente. A vida eterna é a presente graça soberana, não é comprada por obras, não é comprada pelos nossos esforços. Nosso dinheiro lá não funciona, não vale de nada, porque Ele é o dono de tudo e Ele nos oferece gratuitamente em Cristo. Eu gosto de um comentário pelo William Hendrickson, que ele afirma o seguinte: o céu, guarde isso, o céu é para os sedentos. Somente aqueles que sentiram a secura do pecado e a insuficiência do mundo buscarão a fonte que nunca seca. A vida eterna é a satisfação infinita de um desejo infinito por Deus. Pense numa criança adotada. Uma criança que não tinha perspectiva nenhuma. Foi tirada ali, sem família, sem nome, sem família, sem herança, sem futuro. E um dia uma família então recebe aquela criança, a abraça, lhe dá um nome, lhe dá um sobrenome, inscreve aquela criança como herdeira legítima de tudo que possui. Aquela criança cresce naquela família, vive ali desfrutando das benesses, até que um dia, anos depois, quando aqueles que a adotaram partirem, alguém vai ler o testamento do seu pai adotivo. E no testamento, essa que não é mais uma criança descobre, maravilhada, que tudo o que ele ou que ela construiu ao longo da sua vida, agora lhe pertence. Tudo que ele, aquele pai construiu, pertence àquela que antes era uma criança. Não por mérito, mas por adoção, por amor. Irmãos, isso é exatamente o que o Evangelho nos oferece. Nós estávamos mortos, nós éramos órfãos espirituais, sem herança, sem esperança, mas em Cristo nós somos adotados como filhos e filhas. E a Bíblia nos declara herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Essa promessa é dirigida ao vencedor. Versículo de número 7. Quem é este vencedor? O vencedor aqui não é e não aponta para a salvação pelas obras. Não, meus irmãos. Ao vencedor aponta para uma doutrina conhecida nossa, a perseverança dos santos. Ou seja, aqueles que um dia, até o fim, caminharam pelos seus esforços? Não, pelo Senhor. E eu concluo, meus irmãos. Hoje, o que foi dito nesse texto? Primeiro, a sua vida na eternidade será uma vida de renovação. As coisas velhas vão ficar para trás, vão ser desfeitas. Segundo, a comunhão perfeita e ininterrupta com Deus, quando finalmente veremos Ele face a face, será maravilhoso. Terceiro, uma vida inteiramente livre de todo sofrimento, quando toda lágrima, toda morte, todo pranto, todo clamor, toda dor serão banidos para sempre pela mão do Deus, Criador de todas as coisas. E por fim, uma vida de plenitude e herança eterna, quando os que perseveraram em Cristo Jesus receberão, não como assalariados, mas como filhos amados, não como servos, escravos, mas como filhos amados, a herança gloriosa que Deus tem preparado para eles antes da fundação do mundo. Talvez hoje você, meu irmão, tenha carregado um fardo pesado. Talvez tenha carregado uma doença, uma perda, um cansaço que parece que não tem fim. E eu gostaria que você soubesse, no nome do Senhor Jesus Cristo, que esse texto não é uma fábula, que esse texto não é uma historinha adocicada como um remedinho para saciar a dor momentânea. É uma promessa fiel, é uma promessa verdadeira, de um Deus que não mente. O apóstolo Paulo fala que o nosso sofrimento presente não se compara com a glória do porvir. As aflições leves e momentâneas dessa vida produzem em nós um peso eterno de glória. De fato, o melhor está por vir. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Se está pesado, saiba
que Deus é contigo. Se você não tem conseguido encontrar uma saída nessa terra, saiba que há saída sim, seja agora, seja no porvir. Mas talvez haja aqueles que ainda não entenderam e a vida se tornou tão apática. Há um convite gracioso de Deus aqui, que não é só para a eternidade, é para agora. Quem tiver sede, de graça darei, da fonte da água da vida. Irmãos, nós precisamos voltar a desejar mais de Deus, ter fome de Deus, não para sermos religiosos frios, religiosos de aparência, mas que sejamos alguém que sente o coração pulsar por essa certeza eterna de ver para a glória e louvor do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção, exaltando a este Deus, lembrando que um dia nós vamos ver todos aqueles que estarão na glória eterna, louvando, exaltando o nome daquele que deve ser louvado. E logo em seguida nós vamos orar, receber a bênção do Senhor. Se coloque de pé, vamos louvar o Senhor, que o Senhor receba toda a honra, que o Senhor receba toda a glória, que o Senhor receba somente aquilo que Ele deve receber, a glória, a honra e a majestade. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Amém. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões, sim, prostradas aos pés. Nós estaremos naquele dia glorioso por toda a eternidade. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo, e em toda a terra um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. E em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus.
e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Eterno, nós nos curvamos diante de Ti com um coração cheio de temor, mas de gratidão pela esperança viva que nos concedeste em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque pela Tua palavra nós somos lembrados de que esta vida eterna não é, ó Pai, uma vida cheia de sofrimento, de lutas, de dores, e que nem mesmo a vida que temos agora é o nosso destino final. Nós somos peregrinos, Senhor, nós caminhamos rumo a uma pátria celestial, onde Tu mesmo habitarás conosco para todo sempre, Senhor. Ó Deus, fortalece a fé do Teu povo, fortalece os corações aqui nessa noite, que a esperança da Nova Jerusalém nos sustente, ó Pai, em meio às lutas, em meio às batalhas desta caminhada, Senhor. Quando o cansaço nos alcançar, ó Deus, lembra-nos, ó Pai, de que haverá um dia em que toda lágrima será enxugada por Tuas próprias mãos. E que um dia, ó Pai, a morte não existirá mais, e que um dia a dor será vencida para sempre, e nós contemplaremos, ó Pai, a Tua face em perfeita comunhão, por toda a eternidade estando contigo, o Deus presente. Ó Pai, mas consola os que choram, fortalece, Senhor, os enfermos, renova os desanimados, sustenta, ó Pai, os que enfrentam provações, guarda, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Que ninguém troque, ó Pai, a Tua glória, a glória eterna pelas ilusões deste mundo passageiro. Mas que todos nós, ó Deus, que todos nós vivamos, ó Pai, com os olhos voltados para Cristo, perseverando, ó Deus, em santidade, em fidelidade até o fim. Ó Deus, também Te pedimos, ó Pai, pelos que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Talvez é um familiar, talvez é um marido, uma esposa, talvez é um filho, um pai, uma mãe. Ó Deus, que o Espírito Santo desperte nele sede pela água da vida, Pai. Que o Espírito do Senhor os conduza ao arrependimento, à fé salvadora em Cristo Jesus. Faze-nos, ó Deus, viver cada dia como cidadãos do céu, testemunhando o Evangelho com amor, com coragem, com fidelidade, até o dia glorioso da volta em que ouviremos a voz do nosso Salvador e entraremos, ó Deus, para sempre em Tua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração, fortalece-nos para uma nova semana, guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Nós oramos no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o Rei eterno, imortal. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, recebei a bênção do Senhor, ide em paz. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo fortaleça o vosso coração com a esperança da glória futura. Que o Senhor vos sustente na caminhada da vossa fé. Que o Senhor vos preserve em santidade e vos faça perseverar até o fim. Que em cada dia desta nova semana
a certeza de que Cristo está preparando novos céus e nova terra. Renove as nossas forças, console as nossas dores, nos encha com o coração, com a alegria da esperança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, meus irmãos, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos.